Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje eu quero falar sobre A Janela de Overton. Existe um livro, né? A gente poderia fazer uma sinopse rapidamente dele aqui, que é o livro chamado A Janela de Overton, de Glenn Beck. A Janela de Overton é um thriller político de ficção escrito por esse autor, Glenn Beck, e publicado em 2010. Já tem 15 anos. O livro vai se basear no conceito da Janela de Overton, que é uma teoria política, tá? Que descreve o leque de ideias que são aceitáveis pela opinião pública em um determinado momento. Então o livro é interessante exatamente porque ele exemplifica a adoção desse conceito. Então a trama gira em torno de um protagonista lá, que é o Noah Gardner. É um jovem que leva uma vida confortável, em grande parte desinteressado em política, trabalhando na empresa de relação pública do pai. Então, existe uma conspiração, aparentemente uma conspiração. A vida do Noah muda drasticamente quando ele conhece Molly e é arrastado por meio de uma grande conspiração e tal. Essa conspiração é para destruir os Estados Unidos e tal. E à medida que se aprofunda na investigação, o Noah descobre que tudo o que ele acredita ser verdade, desde as suas escolhas pessoais até os líderes que ele via elegendo, era uma farsa orquestrada para atender esses interesses, né, ocultos e não a própria vontade dele. O conceito central, então, o livro explora a janela de Overton, que é manipulada. Então essa que é a ideia, manipulada para introduzir gradualmente ideias antes consideradas radicais, impensáveis, tornando-as aceitáveis ao longo do tempo. Veja bem, então o destaque da resenha do livro é o gênero e o estilo. É um livro é como se fosse um thriller. Ele é na realidade um thriller político, né, carregado de tensão e ação. Ele tem foco na manipulação, que é a ideia da janela de Overton, né? E o ponto mais forte central é a exploração do conceito da janela de Overton, mostrando como a opinião pública pode ser sutilmente deslocada, manipulada para aceitar mudanças extremas quando essa janela abre para um lado ou para o outro, se fecha para certos conceitos ou abre mais para outros conceitos e fecha para outros. Bom, debate e crítica. A obra busca despertar o senso crítico do leitor em relação às questões políticas, da economia, da sociedade em geral, excitando um debate mental sobre questões de livre-arbítrio, controle e poder. E é um livro recomendável, ou recomendado, para quem se interessa por política, por conspirações e para aqueles que gostam de ser desafiados a pensar sobre a dinâmica de poder e a influência sobre a sociedade. Uma coisa que nós estamos vivendo muito hoje em dia, dentro de alguns conceitos, dentro de algumas discussões, inclusive dentro das polarizações. Então a Janela de Overton é uma leitura inteligente e instigante. Bom, mas nós estamos falando do livro, nós queremos falar do livro? Não, é só para dar ideia do que seria manipulação. Vamos um pouco ao conceito da Janela de Overton. O conceito da Janela de Overton, ou Overton Window, que é o título em inglês, isso não faz a menor diferença, né? É uma ferramenta teórica que explica como que as ideias transitam de impensáveis para amplamente aceitas. Essa ideia foi desenvolvida por Joseph P. Overton, que é um ex-presidente de um think tank americano dos anos de 1990, do século passado, para descrever o espectro de políticas que são consideradas politicamente aceitáveis em um determinado momento dentro do clima de opinião pública, certo? O que é a janela? A janela de Overton é a faixa de ideias politicamente cabíveis ou opiniões politicamente cabíveis que são tidas como aceitáveis, ou seja, o público em geral considera razoável ou digno de ser discutido, ou cabíveis, mas viáveis politicamente, ou seja, um político pode defender publicamente sem ser visto como excessivamente radical, aumentando suas chances de obter ou manter cargos públicos. É claro que essas duas ideias, aceitáveis e viáveis politicamente, vão ser manipuladas para serem cabíveis, mas num determinado momento você pode extrapolar, né? Ideias que estão fora dessa janela são consideradas radicais, são extrapolações. Então, quer dizer, aquilo que é cabível, mas que ainda não é aceitável, ou que é aceitável, o público em geral acha razoável.
Algumas são viáveis politicamente, então o político pode defender publicamente. Outras, embora elas sejam aceitáveis e cabíveis, mas elas não estão dentro do que o público vai aceitar. Então, seriam consideradas radicais. Mas com o tempo eles podem mudar esse conceito, né? De impensáveis podem ser pensáveis na sociedade num determinado momento. Eu estou falando de coisas interessantes, inteligentes e certas e corretas e justas até, mas também estou falando de coisas que alguns podem manipular e querer chegar até lá. Essa que é a ideia da manipulação. Os níveis de aceitabilidade. O conceito sugere que qualquer tema tem um leque de soluções possíveis que variam em aceitabilidade. Embora as classificações possam variar, o espectro de uma ideia geralmente se move pelas seguintes fases dentro ou fora desta janela. A janela ela pode andar, né? Então, o impensável é uma ideia totalmente rejeitada, considerada absurda ou ofensiva. Tá? Radical é uma ideia que está no limite de discussão, é vista como extremista pela maioria, mas ela ainda pode assim ser pensada. Aceitável é uma ideia que começa a ser tolerada no discurso público, você pode insistir e devagarzinho e tal. Sensata é uma ideia que é vista como uma opção razoável e digna de um debate justo. Popular é a ideia que recebe amplo apoio e é politicamente conveniente. Às vezes ela não é necessária nem é importante, mas ela é conveniente. E política, né? Ela é a ideia que se torna lei ou uma política pública a ser estabelecida. Em geral, ela teria um apelo de solução de problemas ou de encaminhamento de soluções. Então, como é que funciona o deslocamento da janela? A janela não é fixa. O principal foco do conceito é o processo de deslocamento, ou seja, mover a janela. O consiste em quê? Introduzir elementos, começar a debater e normalizar ideias que estão fora da janela, ou seja, na zona que está entre o radical e o impensável, né? Normalização gradual, ao discutir e expor repetidamente os extremos, as ideias que antes pareciam radicais, mas que são o verdadeiro objetivo, passam a parecer aceitáveis ou até mesmo sensatas, porque gradualmente vai se normalizando aquilo. Isso é uma estrutura de pensamento que vai-se através de uma mídia ou de mídias, fazendo aquilo aparecer, trazendo discussão de pessoas que são aceitáveis em suas opiniões e com isso invadindo e ampliando e abrindo o leque da janela ou jogando a abertura da janela para esse campo. Mudança da percepção. O que era considerado um extremo radical se torna um novo limite da janela, porque houve uma normalização gradual. A ideia antes radical agora está no centro do debate. O objetivo é, portanto, mudar o que é considerado normal ou normativo na sociedade, ou seja, criou-se um novo normal, normalizou-se outra coisa. Esse novo normal pode ser uma coisa ruim, como pode ser uma coisa boa, mas a ideia é de manipulação. A ideia não é de esclarecimento, é por isso que eu estou falando da janela de Overton, porque o mais das vezes as pessoas se ocupam de criar conceitos e abraçar certas ideias e modificar certas coisas com uma ideia de colocar um produto, colocar uma forma de viver, colocar um estilo de governo, quer dizer, mudar a mentalidade para que você aceite aquilo que seria impensável. E aquilo que é impensável é pensado, raciocinado e procura-se uma finalidade para aquilo, em que aquilo seja realmente, mostre a densidade daquele tipo de ideia para ser colocado na sociedade, porque se for assim, vale a pena. Às vezes é uma ideia arraigada que alguém tem, mas que você poderia mudar a mentalidade da sociedade, mostrando que aquilo ali, a verdade sobre aquilo é uma outra coisa, uma coisa boa, e aquilo pode ser implementado, né? Como pode ser roupas, por exemplo, como pode ser leis. Bom, vamos lá. Impacto e uso. Não é sobre mérito. A janela de Overton, o Overton ele argumentou que a janela não diz se uma política é boa ou ruim, mas sim qual é a viabilidade política daquela ideia naquele momento. Ele não está sendo ético, né? Ele não está sendo didático, ele não está sendo pedagógico, ele não está sendo professoral, ele não está sendo papai e mamãe, ele não está sendo aquele tio bonzinho, ele está sendo aquele cara que quer chegar lá, custe o que custar, e vai usar de imaginação para poder mover a janela. Então, os agentes de mudança, fatores externos
a política partidária, como o mídia, entretenimento, os think tanks e os eventos históricos são frequentemente citados como os principais agentes capazes de deslocar a janela ao introduzir novas narrativas e debates. Então, você tem aqui, por exemplo, mudanças na aceitação do uso da cannabis. Vamos usar o debate sobre a legislação ou regulamentação da cannabis, né? Você sabe o que é cannabis? Eu não vou ficar falando o nome tradicional dela aqui, senão pode complicar a minha vida. Por causa do vídeo no YouTube, né? Os fins recreativos, um tema que passou a ser significativo com o deslocamento da janela de Overton em muitos países. Bom, ela era impensável, né? Totalmente, restritamente, totalmente fora da janela. Começou a ser vista como radical. A descriminalização não possui, não vira punir o usuário, mas apenas manter a proibição de venda, né? E isso ainda era fora da janela, defendido por alguns grupos de ativistas. Passou a aceitável proibição total com foco em segurança pública e repressão ao tráfico, mas ainda está dentro da janela, já está dentro da janela. Político, uso estrito de penas e criminais, proibição total, política estabelecida. Por que começou a se falar da cannabis? Porque as pessoas bebem, tomam um drinkzinho, a cannabis não é muito diferente disso e tal, é recreativo, parará. O fato é que começou a se descobrir o uso medicamentoso da cannabis, então valeu a pena você mudar a janela aí. Mas com que intuito que se mudou a janela, né? Para que você tem que fazer um esforço para descriminalizar uma coisa que é como uma bebida que não faz bem? Mas existe o lado social, o lado recreativo. Bom, isso é discutível, eu particularmente não gosto, né? Não vou colocar minha opinião aqui porque realmente não faz diferença. Vamos continuar. Bom, então o processo de deslocamento movendo a janela. Existe uma ação da janela, um debate público, introdução de ideias, o foco no uso medicinal, os ativistas e médicos e think tanks introduzem o debate sobre a questão medicinal, a normalização das figuras públicas como pacientes começa a dar visibilidade sobre os benefícios médicos e a ideia de que aqui é aceitável, que não vem morrendo ninguém. Estabelecimento de uma nova política, então os países começam a aprovar o uso medicinal e começam a colocar as coisas dentro das leis. Introdução de novas ideias radicais após o uso medicinal ser estabelecido, debate avança para a descriminalização e por aí vai. Bom, então, ponto de chegada. O ponto de chegada é que você conseguiu tornar a coisa. Então o exemplo demonstra que a janela não mudou porque o público foi convencido que a cannabis é inerentemente boa ou porque ela é ruim. A janela mudou porque a abordagem do debate foi alterada, movendo o foco de moral e crime para a saúde, economia e liberdade pessoal. Se você achar que isso é razoável, tá? De repente tem um lado razoável, porque o uso medicinal. Agora, o uso recreativo, aproveitaram a ideia e passaram aí. Alguns ganham dinheiro com isso e incidem impostos, assim como sobre as bebidas. Algumas pessoas fazem isso assim, tem um uso, como é que a gente fala, social, e esse uso dentro da sociedade sem ser uma coisa viciada, não traz muito problema e traz alguns outros benefícios. Então relaxa, as pessoas saem, sentam num lugar, tomam um chopp ou fumam tal. Eu particularmente não gosto, mas é uma ideia a ser tratada, foi tratada e eu que gosto, que não gosto, e cada um vai ter a sua opinião nesse momento aí. Eu não sou radical nesse lugar, não. Eu acho que, em termos de saúde, eu acho bacana discutir. Bom, então, agora a gente poderia... Agora eu vou pegar aqui um outro viés, que é o viés de um estudo, um ensaio crítico, um pouco mais aprofundado. Então a janela de Overton, que é o espaço do pensável e a manipulação das ideias. Então agora eu vou centrar mais na ideia de manipulação, porque até agora nós falamos um pouco mais superficialmente. Eu dei uma ideia de alguma coisa que de certa forma foi apresentada, mas não foi exatamente manipulada. Uma parte do pessoal manipulou porque queria chegar lá, alguns queriam ganhar dinheiro, outros achavam que o Estado poderia ganhar, alguns países adotaram isso aí em função disso, mas existia pelo menos o uso medicinal que realmente resolve o problema de pessoas aí com algumas afecções, alguns transtornos. Agora nós vamos falar da ideia do Overton, o think tank americano, né?
que é da McKenna Center of Public Policy. E a proposta dele era descrever um intervalo de ideias consideradas aceitáveis. Então nós passamos lá pelo mecanismo do impensável, radical, aceitável, sensato, popular, política pública, né? Aquilo que eu já havia falado para vocês. A transição entre esses estágios não se dá por coerência lógica ou por verdade objetiva, mas por mudança cultural e discursiva. Dentro dessa mudança cultural discursiva, cabem boas ideias e coisas éticas, mas cabem coisas não éticas também. Esse é que é o problema, né? Então, na prática, elites políticas, econômicas e midiáticas manipulam os limites da janela ao introduzir gradualmente ideias antes impensáveis, reconfigurando a percepção coletiva do que é moral ou racional. O sociólogo Pierre Bourdieu, ele chamaria isso de violência simbólica, uma forma de imposição cultural que disfarça a naturalidade, fazendo o poder parecer consenso. Ou seja, o camarada introduz ali um aspecto de poder, ele encaminha a coisa para uma direção porque ele consegue fazer isso e chama isso lá na frente de consenso. Isso é uma violência simbólica. Agora, presta atenção. É claro que você pode fazer campanhas tentando mudar a janela de aceitabilidade das pessoas sem ser a janela de Overton, por uma questão de educação, educar as pessoas, discussão pública sobre temas. Eu não estou dizendo que a gente não pode discutir temas. Eu estou dizendo que a janela de Overton, ela não foi colocada de maneira ética, para ser ética. Ela quase sempre faz uso dessa violência simbólica. Você pode discordar de mim, você pode fazer estudos. O livro que foi escrito em cima dessa ideia de manipulação, que eles falaram de uma conspiração, que o indivíduo é levado a acreditar que ele nunca tinha votado aquilo daquele jeito, feito daquela maneira, porque existia uma coisa por trás e a janela de Overton estava ali a abrir, a mudar os focos. Então a mídia corporativa, por exemplo, ela desempenha um papel central nesse processo, como mostram Noam Chomsky e Eduardo Herman, em Manufacturing Consent, ou seja, o consenso manufaturado, né? As corporações midiáticas filtram as informações de modo a proteger interesses econômicos e políticas dominantes, ou políticos dominantes, moldando o campo do pensável, ideias que ameaçam o status que permanece nas bordas daquela janela, taxadas de radicais ou conspiratórias, enquanto visões convenientes são amplificadas como opinião pública. Então tem coisa que poderia ser olhada de uma maneira natural, são colocadas como radicais e conspiratórias. Por quê? Porque não interessa a certos setores do poder, então você fica com essa visão, você fica com os limites da janela naquele ali, e enquanto outras visões que são convenientes para essas pessoas são amplificadas como sendo a opinião pública, ou seja, passa a ser a sua opinião. Então o filósofo Slavoj Zizek, ele complementa que essa visão ao afirmar que o discurso dominante não proíbe explicitamente certas ideias, mas torna-as inteligíveis dentro das regras do sentido, ou seja, o verdadeiro poder é o poder de determinar o que é considerado real ou o que é considerado absurdo. Então, algumas mídias conseguem exercer esse poder em função de alguns poderosos, diz o Zizek. Assim, a janela de Overton não é apenas um campo político, ela é um campo semiótico, né? Um campo de sinais, que delimita o que pode ser dito, o que pode ser sentido, o que pode ser imaginado e aquilo que não pode ser dito, sentido e imaginado, porque contraria interesse de meia dúzia. Então não é uma coisa democrática, não é uma coisa clara. O comportamento dos homens públicos, a política do corredor seguro, entre aspas. Dentro desse sistema, os homens públicos frequentemente se tornam reféns da aceitabilidade. Você amanhã se candidata a alguma coisa, mas tem um corredor ali que já foi estabelecido, e mesmo você não pensando, não agindo daquela forma, você caminha naquele corredor. A honestidade política, entre aspas, ela passa a ser medida não pela busca de uma verdade, uma coisa verdadeira, real e transparente, mas pela aderência àquele senso comum que é midiaticamente sancionado como sendo a verdade, e assim você estaria dentro do cômputo da honestidade política, né? Então o político que ousa questionar as fronteiras daquela janela, ele é punido com o rótulo de extremista, ingênuo ou populista, e outras palavras que eu não vou mencionar aqui para não pesar demais o vídeo. O filósofo Antônio Gramsci, que nós já fizemos 2 vídeos sobre ele, sobre ideias dele,
Em 1930, ele antecipou esse dilema ao afirmar que a hegemonia se mantém quando as classes dominantes conseguem fazer com que suas ideias sejam vistas como as únicas razoáveis e possíveis. E isso não é razoável apenas dentro das nossas mídias aqui no mundo do Ocidente, não. Isso acontece também em situações de governos totalitários, de governos assim, não digo ditatoriais, porque a ditadura, ela diz explicitamente o que ela quer, mas de qualquer forma elegendo símbolos de pessoas que possam fazer críveis certas ideias. Quer dizer, a manipulação, ela passa por todo tipo de política, sejam as mais liberais, as menos liberais, as mais à esquerda, as mais à direita. Vai depender muito de como que o político raciocina, como que ele é, como que aquele grupo é em termos de honestidade. Claro que alguns grupos podem ser manipuladores, mas quererem o benefício de meia dúzia. Mas é muito difícil quando você trabalha com pessoas ou imagina pessoas que estão fazendo bem para você, mas que estão te manipulando. Então a ideia é a gente ficar acordado no mundo. Em consequência, forma-se o corredor do possível. Então esse corredor ele é estreito, ele é previsível e ele normalmente é conservador, no qual políticos se movem com segurança, limitando a imaginação pública. Questões profundas como reforma de sistema financeiro, redistribuição de renda ou renda básica, ou regulação das big techs, regulação da web, permanecem fora da janela ainda. Seriam substituídas por temas que parecem polêmicos, mas que não são, porque eles não alteram estruturas reais de poder. Algum outro tema que seja discutido aí como se fosse uma coisa radical que está sendo reintroduzido e abrindo os olhos das pessoas, as questões de identidade, identitarismo, que ocupam muito espaço e que não vão, e que embora sejam coisas que realmente possam ser ou devam ser discutidas, mas eles ocupam o lugar de temas centrais. A introdução do gradual e do pensável, um aspecto mais inquietante dessa teoria, é que a janela pode ser deliberadamente deslocada. Agentes políticos e econômicos introduzem ideias extremas em doses, até que o público vá se acostumando à sua presença. Com o tempo, o que era impensável começa a tornar-se aceitável. Esse método foi descrito por Cass Sunstein em Nudge Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, de 2008, que mostra como que políticas podem ser introduzidas indiretamente para a manipulação de preferências e percepções, uma espécie de engenharia do comportamento aplicada à sociedade. Exemplos abundam. Normalização do discurso autoritário sob justificativa de ordem e segurança, aquela coisa de que nós vamos chegar aqui e vamos dar pancada porque os caras têm mais do que obedecer, porque senão a coisa não vai para frente, é ordem, parará. Esse fenômeno é visível em regimes como o do Viktor Orbán na Hungria, e no populismo da direita global. Reinterpretação dos conceitos de liberdade para legitimar práticas antidemocráticas ou desregulamentações econômicas que são radicais às vezes para o bolso das pessoas, invisibilização da desigualdade social em nome de uma retórica meritocrática, dizendo que aquele cara não tem porque ele não merece, porque ele não trabalha, que desloca a culpa do sistema para o indivíduo, né? Então esses casos ilustram o que George Lakoff chama-se de molduras cognitivas, que são frames, né, que orientam a percepção pública e tornam certas narrativas emocionalmente plausíveis, mesmo quando elas são factualmente falsas. Ele tem até um título aqui que ele fala: não pense como um elefante. Exemplos contemporâneos e a crise da verdade. Na era digital, a janela de Overton é fragmentada e acelerada. Plataformas como o X, o antigo Twitter, o YouTube, o TikTok criam microjanelas algorítmicas, bolhas ideológicas em que cada grupo acredita ser o centro do debate racional e que tem mais informação que todo o outro resto. Veja bem, anteontem nós fizemos 2 programas relativos à questão de como que os temas mais profundos estão em menos lugares na internet, e que os temas mais rasos e que condicionam mais as pessoas. Porém, uma das conclusões que nós chegamos lá é que existe sim o algoritmo, ele também trabalha a favor daquele que está procurando o seu nicho de discussão, que às vezes são assuntos mais profundos, mais filosóficos, ou mais dentro da filosofia das ciências em geral, entre as pessoas que queiram se aculturar. Esses grupos acabam se achando com o advento da web. A web realmente democratizou isso aí. Então, quando nós estamos falando aqui
que algumas plataformas têm microjanelas algoritmos, é porque essas bolhas ideológicas estão manipulando os algoritmos lá dentro. Então, a internet ela pode ser uma coisa a seu favor e contra a web, né? Eu não estou falando contra isso, mas que existem bolhas ideológicas ali dentro, existe sim. Esse fenômeno ele intensifica a polarização. Isso é um achado desses manipuladores que usam a web. Então, você pode usar você pode usar o carro para trânsito, você pode usar o carro para corrida, você pode usar o carro para fazer um acidente, para fazer uma besteira. Quer dizer, o veículo não é o problema é a intenção. Então, é isso que eu quero dizer. Não estou falando mal do X, não estou falando mal do YouTube, não estou falando mal do TikTok, de todas as redes, não estou falando mal disso, nem da web. O que eu estou falando é que dentro disso você pode trabalhar com as janelas e com as bolhas ideológicas, né? Então esse fenômeno intensifica a polarização. Ela se multiplica, cada uma reforçada por algoritmos de engajamento, onde o trabalho desses caras que provêm essas ideias trabalham como o algoritmo trabalha, porque o algoritmo pode trabalhar para o bem também. Entendendo isso, a gente continua. Autores como Shoshana Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância, e do Bill Churran, que fala da infocracia, descreve que a captura de dados e atenção redefine a esfera pública, tornando-a vulnerável a uma manipulação emocional e simbólica. Por quê? Porque existe uma intenção de fazê-lo, contraditórios os limites e os usos legítimos. Alguns analistas defendem que a janela de Overton não deve ser lida apenas como um instrumento de dominação. Sim, porque ela pode também ser usada de maneira didática, de maneira altruísta, de maneira pedagógica, né? Mas também um campo de transformação possível, realmente. Para o jornalista Joshua Trevino, no artigo em 2006, ele popularizou o termo: a janela pode ser expandida por ação consciente de boas pessoas com boas intenções, permitindo que das ideias progressistas, como direitos civis, igualdade de gênero e ambientalismo, outrora impensadas, se tornem-se políticas de Estado. Então, olha bem, não dá para a gente ser radical ou criticar uma coisa, ou sempre criticar aquilo, achar que aquilo ali vai ser o pior. Então eu achei que essa ideia da janela de Overton, embora mostrando o mau uso, também poderia ser feita com um bom uso, é óbvio, né? A questão ética, portanto, não está em deslocar a janela, mas em como colocá-la ou fazê-la funcionar a favor das sociedades. Se o deslocamento visa incluir debates reprimidos, ele pode ser emancipador, se essas repressões forem realmente inadequadas ou ruins para a sociedade, ou se visa naturalizar o inaceitável, aí já é uma manipulação ideológica, porque aquilo é inaceitável, diz respeito a coisas antiéticas. Conclusão: pensar fora da janela, fora da casinha. A janela de Overton mostra que a liberdade de pensamento é sempre politicamente mediada. Não é tão fácil, é como se você aprendesse sempre através de um professor, né? Às vezes o professor é a própria vida, às vezes o professor é a própria pessoa que te faz uma coisa antiética e você acorda. Ele acabou te ensinando que ele está te ensinando errado, né? O verdadeiro desafio é identificar quem abre e quem fecha janelas da percepção coletiva e a serviço do que está fazendo isso. A honestidade intelectual e política exige coragem para tensionar os limites daquilo que é dizível, recusando o conforto do consenso artificial quando for a verdade. Como advertiu Hannah Arendt em Verdade e Política, livro de 1967, a liberdade de opinião é uma farsa se a informação factual não é garantida, né? Você usa do direito de falar, mas você não faz a informação. Então você usa de uma autoridade para falar uma coisa que não é verdadeira. Então pensar fora da janela, portanto, é um ato de resistência e o esforço de restituir à sociedade o direito de discutir assuntos importantes e centrais para ela, o que ainda não aprendeu-se a imaginar, é importante. Então, nós temos várias referências aqui. Esse texto aqui foi feito em cima de Hannah Arendt, de Pierre Bourdieu, de Noam Chomsky, de Gramsci, de Bill Churran, de George Lakoff, do próprio Overton, né? Que não fez a coisa com boa intenção, mas ele foi criativo porque ele teve ideias, do Susten, do Trevino, da Shoshana Zuboff, do Slavoj Zizek. São nomes difíceis, me desculpem. Então,
A gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse programa e que você tenha entendido que ele está dentro da ótica e das teses do que a gente vem falando, né? Eu venho procurando trazer conceitos de coisas que referem-se a gente pensar a vida atual, a gente pensar a nossa sociedade, aquilo que nós dispomos, né? A profundidade da maioria dos assuntos, como que nós somos manipulados. Então, a ideia central é essa. Eu agradeço a você está aqui conosco. Passa esse vídeo para frente, deixa o seu comentário, compartilha, né? Passa o vídeo para frente, deixa o seu comentário, deixa seu like, assina o nosso canal. E muito obrigado por você ter estado até agora conosco. Até o próximo programa Ponto ONU, com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.